Vamos para mais um estudo com o nosso Senhor Jesus, porque aqui o professor é Jesus, é Ele que vai nos ensinar. Eu só estou aqui como um instrumento nas mãos do Senhor, mas quem ensina é o Senhor Jesus, porque a palavra é dele. O texto aqui é Ele que vai nos ensinar. Então o texto base para o estudo de hoje está no livro de João, capítulo 1, do versículo 6 ao 14. É a continuação do verbo se fez carne. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então nós vemos aqui a continuação, no início que nós vimos no texto anterior, o Verbo se fez carne. Então aqui inicia o texto falando de João. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome é João. Aqui estão falando de João o Batista, que veio preparar o caminho para Jesus. Nós vemos aqui que ele veio para testemunho e testificar da luz que é Jesus. Então, ele veio para falar da luz que é Jesus, para que todos crescem por ele, através da palavra de João, através do que ele falava, para que as pessoas crescem em Jesus através dele. Então ele veio, João Batista veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus. Nós vemos aqui, né? Não era ele a luz, mas para testificar da luz. Não era João Batista que é a luz. A luz deste mundo é Jesus. Jesus é a luz. Mas João veio para testemunhar da luz, para falar sobre a luz, para pregar o arrependimento, preparando as pessoas para a vinda de Jesus. Então nós vemos aqui no início desse texto. Então nós vemos que estava no mundo e o mundo foi feito por ele, como nós vimos no texto anterior, que o mundo foi feito por meio de Jesus. Jesus estava em tudo que foi feito, Jesus estava presente e ele era o verbo, como nós vimos no texto anterior. E o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Por que Jesus veio para os seus e os seus não receberam? Porque Jesus veio para a casa de Israel, mas a casa de Israel rejeitou Jesus. Porque o povo de Israel é o povo da promessa, é o povo da herança, que lá no início, quando Deus falou com Abraão, ele fez uma promessa, ele abençoou e falou que bendito, toda a nação seria bendita através de Abraão. Então, a partir de Abraão, ele tem o povo da promessa, que é o povo de Israel. Então, nós vemos aqui que Jesus fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. De toda a geração que veio após Abraão, eles tinham uma promessa, uma promessa que veio desde Abraão. Então, o povo de Israel é o povo da promessa. Então, Jesus veio para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém. Ele veio, só que nós vemos que os principais sacerdotes, o próprio povo, eles rejeitaram Jesus. Os sacerdotes, eles rejeitaram Jesus. Só de ler os evangelhos, a gente vai perceber que eles não receberam Jesus. Não receberam, fizeram ele como se ele fosse um falso, um enganador. Então, eles não receberam. Ele veio para eles, mas eles não receberam Jesus. Que é a continuação do texto? Mas a todos... Então, vamos ler novamente, no versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, né, agora tem um mas... A todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então aqui o que Jesus está falando? Que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, então agora ele é para todos. A partir do momento que ele foi rejeitado para os seus, agora ele é para todos. Nós vemos o versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aos que crêem no nome de Jesus. Por isso que agora, toda pessoa que crê no nome de Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles são feitos filhos de Deus. A partir do momento que ele recebe Jesus, tem às vezes muito engano que as pessoas pensam que a gente é filho de Deus através do batismo, que a pessoa for batizada é filho de Deus. Na verdade, aqui nós vemos que nós precisamos receber Jesus como Senhor das nossas vidas, nós precisamos crer em Jesus. Então, para a gente ser feito filhos de Deus, não é através do batismo. Para a gente ser feito filhos de Deus, é quando a gente crê em Jesus, crê no nome dele. Nós vemos aqui, ó. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não está falando sobre batismo, está falando de quem crê em Jesus, quem crê no nome dele, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, esses Deus deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus a partir do momento que ele recebe Jesus e que eu creio no nome de Jesus. A partir do momento que eu me entrego a ele e começo a crer em Jesus, não é só falar eu creio em Jesus e pronto, acabou. Eu creio em Jesus, Jesus é bom, Jesus abençoa, Deus abençoa, então eu creio em Jesus. Crer em Jesus é muito mais profundo do que eu falar. Crer em Jesus é quando eu mostro com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com o meu jeito de ser. A partir do momento que eu sou a pessoa praticante, que eu começo a estudar as Escrituras, a viver o que Jesus ensina. Crer não é só falar eu creio. Crer é a partir do momento que eu começo a viver o que Jesus ensina. Se eu creio em Jesus, o que eu tenho que fazer? Se eu creio em Jesus, eu tenho que fazer o que ele manda. Eu tenho que fazer o que ele ensina. Não adianta só dizer que eu creio em Jesus e não fazer nada do que ele ensina. Então, crer em Jesus é muito mais profundo do que eu falar, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não é falar, crer eu mostro pelas minhas atitudes, pela minha vivência com Deus. A partir do momento que eu creio em Jesus, eu tenho que começar a estudar as Escrituras, conhecer qual é a vontade de Jesus para a minha vida, para eu começar a viver de acordo. Então, a partir disso que eu começo a viver o que Jesus quer para a minha vida, que eu começo a me santificar. Santificar significa separar do pecado. Quando eu começo a me santificar e eu começo a viver aquilo que Jesus quer para a minha vida, então eu creio em Jesus. Então, a partir daí, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, a partir daí, eu sou chamado filho de Deus, porque eu não estou mais na minha vontade. Eu não estou mais querendo viver guiada pelas minhas vontades, mas eu estou querendo ser guiada pela vontade de Deus. Nós vemos aqui, continuando o texto, no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nascer de Deus, como que é nascer de Deus? Nascer de Deus a partir do momento que eu morro o meu velho eu, quando eu morro para minha velha vida, para minhas vontades, para os meus desejos da carne, para minha vontade, quando eu morro para aquela velha pessoa e nasço de Deus, nasço para uma vida com Deus, para uma vida de obediência a Deus. Então nós vemos que aqui, continuando no texto, que todos aqueles que creem no nome de Jesus, eu preciso crer no nome de Jesus, que eu já expliquei que crer é mais profundo do que eu falar que creio, eu mostro com atitudes. A partir do momento que eu creio no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, nascer de Deus, nascer de novo, a gente precisa nascer de novo. Não tem como a gente crer em Jesus e ser a mesma velha pessoa, a gente tem que nascer de novo, nascer de Deus. Aí sim, então eu posso ser chamado filho de Deus. Então nós vemos aqui que não é
eu me batizar, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus a partir do momento que eu recebo Ele. Que eu sou nascido de Deus. Continuando no texto, nós vemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então aqui está finalizando, né? Falando do início do texto, que Jesus é o Verbo, que o Verbo ele se encarnou. Jesus ele se encarnou, ele nasceu, ele permaneceu um período de tempo entre os homens, ensinou. Esse aqui nós estamos vendo aqui é ensinamento de Jesus, ele ensinou e depois ele voltou para o Pai. Quando ele cumpriu a sua missão, ele voltou para o Pai. E agora nós aguardamos a sua segunda vinda, porque foi o próprio Jesus que disse que do mesmo jeito, ele falou que ele voltaria, que ele foi preparar a morada, mas que ele vai voltar. O que nós temos que fazer nesse tempo até a volta dele é buscar se santificar, a ter vida de obediência e viver o que ele quer para as nossas vidas. Cada um de nós buscar saber o que ele quer para a minha vida, o que Jesus quer para a minha vida, e buscar viver de acordo com o que ele quer para a minha vida. Porque nós vemos que ele veio, habitou e cumpriu a sua missão. Do mesmo jeito que Jesus cumpriu a sua missão, todos nós temos uma missão. Ninguém nasceu sem uma missão. Ninguém nasceu sem nada fazer, que nasceu só por acaso. Todas as pessoas têm missão, têm dons para cumprir nessa vida. Então nós precisamos buscar, perguntar. Se eu não sei qual a vontade de Deus para minha vida, eu tenho que perguntar para quem? Para quem que me enviou, para quem que mandou. Só Ele pode saber. E como que eu descubro? Quando eu tenho vida de oração, quando eu converso com Deus, quando eu pergunto, faço perguntas para Ele. E as perguntas só vão ser respondidas. Eu só vou descobrir qual a vontade dele para a minha vida a partir do momento que eu tenho relacionamento com ele, quando eu tenho vida de oração, quando eu busco falar com ele, conversar com ele, aí ele vai mostrar qual a vontade dele para mim. Então eu aprendo com o Mestre Jesus, que ele veio, ele cumpriu a sua missão e ele foi. Então eu também tenho uma missão a cumprir. Se eu quero ser chamada de filha de Deus, eu tenho que ser obediente como filha. Eu tenho que obedecer como filha, como um bom filho. Não adianta só eu dizer que eu sou filha de Deus se eu não obedeço ele como uma boa filha. Então eu tenho que obedecer ele como uma boa filha e buscar a viver aquilo que ele manda, aquilo que ele ensina, porque ele é um pai bondoso. Ele me abençoa, ele me protege, mas eu tenho que ser uma filha obediente. Não adianta eu querer que Deus cuide de mim, que Deus me abençoe, e ser uma filha rebelde, querer fazer tudo o que eu quero e não estar perto dele, não conversar com meu pai. Então eu tenho que fazer a minha parte. Deus, ele faz a parte dele, mas eu tenho a minha parte a cumprir também, eu tenho que fazer a minha parte, que ser uma filha obediente. E se eu não sei como é ser obediente a Deus, tem aqui esse manual para eu aprender, todos os ensinamentos de Jesus para eu aprender como ser uma filha de acordo com a vontade de Deus. O que ele quer para a minha vida, o que ele tem de melhor para a minha vida. Muitas vezes as pessoas podem dizer assim: ah, mas eu já tenho uma vida boa, eu já sou feliz. Mas será que é o que você está fazendo que ele quer para a sua vida? Se pergunte, será que é isso que ele quer para a sua vida? Será que foi isso que ele planejou para a sua vida? Eu não estou falando para você deixar tudo, mas comece a conversar com Deus para saber se o que você está fazendo é isso realmente que ele quer para a sua vida. Comece a perguntar. Se a gente tem dúvida, a gente tem que perguntar. E tem que perguntar para quem sabe. Para ele. O que eu estou fazendo está te agradando? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Que ele vai revelar. Quanto mais intimidade eu tiver com ele, mais ele vai revelar aquilo que ele quer para a minha vida. Porque eu vou ser só uma pessoa realizada, uma pessoa completa, uma pessoa feliz, plena. Felicidade não é momento, felicidade é plenitude. Uma paz interior é quando eu estou vivendo aquilo que Deus me fez para fazer, para viver. Aquela história que Ele trilhou para a minha vida. Quando eu busco viver isso, eu vou ser uma pessoa realizada. Eu vou ter uma vida de desfrute a partir do momento que eu comece a viver aquilo que Ele planejou para a minha vida. Mas eu tenho que perguntar para Ele. Amém? Então feche seus olhos neste momento, se quiser fechar os seus olhos. Por que eu falo fechar os olhos? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente se concentra melhor, a gente não se distrai. Principalmente se a gente não está acostumado a ter tempo de oração, a gente se distrai com facilidade. E quando a gente fecha o olho, fica mais fácil a gente se concentrar.
Pai querido, em nome de Jesus, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, toca no mais íntimo de cada coração, Deus. Pai, que o Senhor esteja revelando a Tua vontade, revelando a Tua verdade para cada coração, Senhor. Se tem alguém, Pai, que tem dúvida da sua missão, do seu propósito, Pai, que o Senhor esteja esclarecendo. Toca em cada coração para que eles possam querer conhecer mais o Senhor, querer ter mais intimidade com o Senhor, querer ter mais amor. Coloca do Teu amor em cada coração, sela cada coração com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua luz. Que vidas sejam transformadas, que vidas sejam restauradas, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa, ilumina, Senhor. Mostra a Tua direção, Pai, dá discernimento, Pai. Mostra a Tua estratégia para cada vida, para que cada vida possa ser restaurada, meu Deus. Em nome de Jesus te peço. Senhor Espírito Santo, visita cada coração e mostra a Tua verdade, mostra a Tua palavra, mostra a Tua luz, para que vidas possam sair do escuro e vir para a luz, Senhor, e ter vidas transformadas, te conhecer melhor, porque só é possível as pessoas te amar, meu Pai, se elas te conhecerem melhor. Toca, Senhor, para que eles possam ter interesse e vontade de te conhecer melhor, saber da Tua grandeza, saber da Tua verdade, Pai, da Tua justiça, Pai, em nome de Jesus. Alcança cada coração, Senhor, e cura, sara, restaura e abençoa, Senhor, que cada dia mais pessoas queiram estar na Tua presença, Senhor. Aquelas pessoas que nunca te conheceram, Pai, nunca estiveram em intimidade contigo, Pai, que o Senhor esteja tocando, que o Senhor esteja abrindo o entendimento, que as pessoas venham para Ti, Senhor, se aproximem do Teu reino para te conhecer melhor, Pai querido, em nome de Jesus. Visita, Senhor, e abençoa, Senhor. Tira todas as escamas dos olhos, pessoas que se encontram com as escamas nos olhos, não conseguem ver a Tua verdade, Pai. Tira as escamas, abre o entendimento, que eles possam Te conhecer, Senhor, que eles possam vir a Te amar, que eles possam vir a ter entendimento da Tua palavra, Pai querido, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.